Depressão ou tristeza? O que você está sentindo? Vamos falar sobre isso hoje no programa Vivências. Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja tendo uma ótima semana, esteja aí se organizando nas suas coisas, né? Espero que as coisas estejam dando certo para você. O que não está dando muito certo, que você consiga se organizar, se planejar, se reorganizar, alterar as suas rotas. Porque a vida é assim, né? Muitas coisas a gente tem que ir alterando as nossas rotas, né? As coisas não saem totalmente do jeito que a gente quer. E quando a gente fala sobre isso, a gente faz um gancho para o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Depressão, tristeza, né? Qual que é a diferença? Né? Como que eu consigo identificar se eu estou num processo de desenvolvimento de um transtorno depressivo ou com um transtorno depressivo já instalado, ou se eu estou triste por alguma coisa, alguma situação que tenha acontecido na minha vida. Nós estamos em setembro, né? Nós falamos um pouco sobre violência um tempo atrás, falamos sobre bullying, falamos com a doutora Michele, e agora, hoje e semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre temas, e talvez nos outros episódios também, sobre temas relacionados ao Setembro Amarelo, né? Que é o mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Então eu acredito que em vários lugares que você se conecta de alguma forma, as pessoas estão falando sobre essa situação alarmante, né? Então você já sabe, eu não vou trazer números para você, nada nesse sentido, eu quero dizer sobre valorização da vida. E para a gente falar um pouquinho de valorização da vida, eu queria trazer esse tema de transtornos depressivos para você. Porque por mais que pareça algo muito falado já, né, muito conscientizado e tudo mais, muitas pessoas ainda acreditam que depressão é frescura. Que depressão é a pessoa que não consegue lidar com algumas coisas na vida, a pessoa só que não consegue lidar com frustração, que é mimimi, que é geração Nutella, tudo isso que a gente acaba ouvindo por aí, né? A gente precisa ter consciência da importância da rotulação. Nós podemos tratar de uma forma generalizada ou rotulada alguns sofrimentos individuais e que podem aparecer e dar sinais e sintomas de transtorno depressivo. A grande questão dos transtornos mentais é que eles não saem num exame laboratorial, né? Quando você vai fazer, sei lá, uma endoscopia, um exame de sangue, e ali está lá detectado o valorzinho de referência, e você vê e você avalia, fala, puxa, eu tô com esse valor de referência dentro do que está dizendo que eu tenho tal coisa ou tal coisa. O transtorno mental, ele tem um diagnóstico muito clínico, né? E aí muito tratado de uma forma bastante perfeita. A gente precisa conversar sobre isso, porque muitos dos diagnósticos de transtorno mental, se não são olhados, se não são cuidados, se não são identificados e olhados de uma maneira responsável, eles podem sim anteceder algum comportamento suicida, né? Uma tentativa, uma ideação, um ato consumado, de fato, né? Isso são pesquisas, as evidências científicas que nos mostram isso. Então eu queria que você começasse a abrir a sua mente para a importância de nós olharmos de uma forma bastante responsável e consciente em relação aos transtornos mentais,
principalmente ao que a gente vai falar, principalmente não, né? Mas agora, neste momento, ao que a gente vai falar hoje, que é o transtorno depressivo, tá? Então, qual que é a diferença, Ana, de uma tristeza pontual, né? De algo que realmente não deu certo, de uma perda de um ente querido ou de alguma coisa para mim, e que eu estou num processo de tristeza natural, congruente à situação, para uma depressão, né? Para um instalar de uma depressão. Porque tristeza, a gente passa, né? E a gente precisa acolher as nossas tristezas, porque por mais vezes que você começar a fazer um processo de distanciamento da sua tristeza, ela vai ficando maior, porque ela não vai sendo ouvida e não vai sendo tratada. Então a gente precisa acolher. E o que é acolher a tristeza? É dar voz, é entender, sabe, é sentir mesmo, é dar espaço para sentir, mas não ficar naquele ambiente, né? É sentir a tristeza, identificar os pontos, o porquê que eu tô triste, e aí eu conseguir ou tentar manejar isso de alguma forma, tá? Então, assim, a tristeza é um sentimento inóspito, é um sentimento que ninguém quer sentir, né? Sentimentos ruins, se a gente pode dizer assim, que a gente não quer sentir, mas que faz parte da nossa vida e a gente precisa entender que faz parte, tá bom? Tem até um trechinho do Divertidamente 1, que tem um personagem que acolhe a tristeza de uma forma tão, às vezes, dá a impressão que é tão reforçada, assim, sabe? Falando, puxa vida, que triste mesmo isso. Parece que vai dando valor ali à tristeza, mas é esse processo de validação do sentimento mesmo. E aí, nesse episódio do Divertidamente, a tristeza acaba se organizando, recuperando suas forças e elaborando aquela situação. Então a gente precisa validar, e é o quê? Dar valor, né? É olhar, é dar voz e tudo mais, tá? Então isso é só para você entender um pouquinho o papel da tristeza. A diferença, né, gente, de uma tristeza, de uma situação inóspita para o desenvolvimento de um transtorno mental, é o que a gente sempre bate na tecla aqui, de intensidade, recorrência e prejuízo. Né? Então, se aquele sentimento está intenso, é recorrente e causa um prejuízo funcional no indivíduo, seja coletivo, seja pessoal, a gente precisa acender o sinalzinho de alerta e ficar prestando atenção e buscar ajuda profissional para avaliar essa situação. Por quê? Porque o transtorno depressivo, eu até deixei tudo anotadinho para vocês, o transtorno depressivo ele precisa estar presente há mais de 2 semanas. Então, o transtorno depressivo, ou seja, o sentimento, né, a tristeza, todos esses sinais e sintomas que a gente vai falar aqui, ele precisa estar presente dentro de um quadro intenso, recorrente e com prejuízo. Tá? Então, a gente precisa estar atento, porque a visão do paciente que está diagnosticado ou dentro de um critério diagnóstico de transtorno depressivo é uma visão bastante rígida, bastante em túnel, uma visão distorcida de si mesmo, da relação dele com os outros e com o mundo, e uma visão distorcida de futuro que pode sim anteceder a pensamentos suicidas. E a gente precisa ficar atento a isso. É uma questão sine qua non? Não. Pode acontecer, tá bom? Mas a gente precisa prever esses comportamentos. Eu quero passar um pouquinho para vocês os tipos de depressão que a gente tem mais presente na sociedade, só a título de curiosidade para você mesmo, né? Nós temos o transtorno disruptivo da desregulação do humor, que é uma desregulação do humor algumas vezes por semana, e que essa desregulação ela é exacerbada frente ao evento que o indivíduo está vivendo, né? Então, é disruptivo e é exacerbado, tá? Temos o transtorno depressivo maior, que a gente vai falar, a distimia, que a gente vai falar um pouquinho também. Temos o transtorno histórico pré-menstrual, que acontecem aí dentro do ciclo menstrual. Temos o transtorno depressivo induzido por substâncias ou por medicamentos. Temos o transtorno depressivo devido a outras condições médicas e também temos o transtorno depressivo específico, especificado e não especificado também. Então, a gente precisa olhar e avaliar aí um profissional da saúde mental, avaliar os critérios que o paciente tem apresentado.
Dentro do transtorno depressivo maior, dentro da distimia, que é um humor deprimido, assim, muito de longa data, sabe? A gente costuma dizer que o humor normal, feito numa linha, né? É o eutímico. E aí a distimia é um humor mais rebaixado por muito tempo, muito prolongado esse tempo. Então, quais são alguns critérios que precisa ficar atento? Mas, ó, de verdade, preste bastante atenção no que eu vou falar para você. Não é para você se diagnosticar, tá bom? Meu Deus, a Ana falou tudo que eu tenho aqui. Não, é só para você ficar atento e avaliar, puxa vida, será que eu estou assim há mais de 2 semanas? Será que eu estou assim há muito tempo? Há muito tempo a minha vida está cinza desse jeito? Então procure um profissional de saúde mental, um psicólogo ou um psiquiatra para te ajudar a entender o que você está vivendo e a te ajudar a te dar um possível diagnóstico, tá bom? Não vai se diagnosticando e se tratando torto direita não, como dizia a mãe, tá? Vai olhando para isso a título de informação, conscientização para você procurar ajuda. Alguns critérios do transtorno depressivo é um humor deprimido, né? Há muito tempo, assim, há mais de 2 semanas, na maior parte do tempo. É um baixo rebaixamento de interesse ou prazer nas coisas que você já tinha, perda ou ganho de peso, insônia ou hipersonia, agitação psicomotora ou retardo psicomotor, você está muito agitado, você está mais lentificado, né? As crianças, elas apresentam, porque tem depressão no infantil, né? Elas apresentam uma agitação, uma irritabilidade. Elas não apresentam igual ao adulto, mas uma tristeza persistente. Então isso é importante da gente saber. Uma fadiga ou perda de energia, né? Pacientes que eu atendo que têm depressão falam de uma corrente, né? Que eles falam. Um sentimento de inutilidade, baixa concentração e um pensamento recorrente de morte. Então são alguns critérios que são importantes para a gente pensar se nós estamos dentro desse escopo, né? Se a gente está tendo esse tipo de sintoma, né? Desde sinais, né? Se as pessoas percebem isso com a gente ou não. Isso é importante de você ver. Algumas distorções cognitivas que podem acontecer com pacientes que estão num estado deprimido, estão com diagnóstico de depressão. Visão em túnel, que é aquela abstração seletiva, a pessoa só vê aquele ponto, né? A pessoa não consegue ampliar a visão, só vê aquela coisa mais difícil, só vê a situação ruim, só vê o que deu ruim mesmo, o que deu negativo. Sabe? Então a gente chama uma visão mais rígida, né? Uma visão reducionista, uma visão em túnel. Catastrofização, que é as coisas muito catastróficas mesmo, de catástrofe mesmo, né? Fica muito exacerbado, né? Fica tudo muito ruim, muito difícil, fica com essa dificuldade de flexibilizar. Rotulação, eu sou um fracasso, eu sou isso, eu sou aquilo, e sempre um rótulo mais pejorativo. Rótulo ruim que a gente coloca a si mesmo, né? Uma super generalização, né? Então a gente não consegue entender as coisas nos pontos, a gente generaliza, ninguém presta, ninguém me ama, não vou dar certo para nada, sabe assim? Quando a gente acaba super generalizando, nós desqualificamos os aspectos positivos, né? Ah, eu fui bem numa prova, mas foi sorte, né? Não foi porque eu fui bem de fato, né? Nossa, como você tá bonita hoje. Não, não tô não, você tá falando isso só para me agradar. Tá falando isso só porque você quer alguma coisa. Então a gente acaba desqualificando algumas coisas. A visão também é distorção de ampliação e minimização, quando a gente amplia aspectos negativos e minimiza aspectos positivos. Então são algumas distorções que os pacientes com transtorno depressivo podem apresentar. Então dê uma olhadinha aí em você, né? Nas pessoas que estão à sua volta, não para rotular, né? E pôr o dedo e falar, nossa, olha, dá uma olhada ali no que a Ana disse, você está com isso, aquilo. Mas para a gente ampliar a nossa visão. E a gente procurar ajuda. E a gente procurar uma qualidade de vida, porque é o que a gente merece. Nós merecemos bem-estar e qualidade de vida, né? O que é saúde? Saúde não é ausência de doença, né? O conceito de saúde na OMS não é ausência de doença, é um completo bem-estar. Pensa, difícil a gente ter um completo bem-estar, não é? Isso é saúde. Então, o que a gente precisa buscar para nós, para mim, para você, é saúde.
Se você tem apresentado esses sinais, esses sintomas, procure ajuda. Né? Eu quero deixar muito claro que a depressão, ela é um transtorno mental, é como se fosse uma doença como qualquer outra. E que todos nós estamos sujeitos. Por quê? Porque todos nós vivemos num mundo extremamente estressante. Né? A gente vive em torno de estímulos estressores. E quando a gente não toma cuidado, a gente manejar esses estímulos estressores, acabamos sendo muito influenciados por esses estímulos que acabam modulando a nossa forma de ver a vida, de nos enxergarmos, né, dentro da tríade cognitiva, como eu me vejo, eu vejo o outro e eu vejo o futuro. Então, se a gente não consegue aliviar isso, se a gente não consegue fazer um treino da gratidão, se a gente não consegue olhar o que é bom, se a gente não consegue tirar tempo de lazer, de descanso, se a gente não consegue fazer um filtro em tudo aquilo que a gente é colocado, sabe, de influenciado, seja na internet, seja, né, em roda de amigos, se a gente não consegue fazer um filtro de algumas coisas, nós vamos modulando mesmo a nossa maneira de ver a vida. O nosso jeito de ver. E muitas vezes também nós precisamos considerar as heranças genéticas, né? Porque os transtornos mentais, gente, eles são de ordem multifatorial. Então nós temos a ordem que é o ambiente onde a gente está inserido, né? Que a gente acaba se moldando, né? Nesse ambiente que a gente está inserido, mas a gente tem uma herança genética também. Então, se você for prestar atenção e avaliar, as pessoas, uma grande porcentagem das pessoas que apresentam transtorno mental, elas têm aí na sua história genética pessoas que tiveram também problemas de transtorno mental. Então, isso a gente precisa olhar também, porque existem situações que nós precisamos entrar com medicação, porque existem os nossos neurotransmissores que precisam ser cuidados também. Né? Nós falamos para os pacientes fazerem atividade física, fazer a tríade da saúde mental, né? Que é comer bem e fazer atividade física. Mas muitas vezes não dá conta, né, de algum déficit neurobiológico que a gente tem. E a gente precisa repor isso, não é? Eu tomo todos os dias, eu tomo corticoide por conta do lúpus. Né? Então, se eu não tomar o corticoide, o lúpus entra em atividade. Então, é a mesma coisa. Por que a gente aceita muitas vezes quando é uma doença, né? Ou seja, uma doença renal, uma doença cardíaca, enfim, né? Um problema de estômago. E quando é um transtorno mental, a gente não aceita. Então, a gente precisa falar sobre isso e trazer um pouquinho da questão da saúde mental mais próxima de nós, para que nós consigamos conscientizar e prevenir situações de ponto final, situações que não tem volta mais. Então, olhe para você, entenda que a gente consegue flexibilizar os nossos olhares, o nosso pensamento, a gente consegue sair sim. Eu entendo que seja difícil para você, mas a gente consegue sair sim desse lugar de sofrimento com ajuda profissional. Então preste bastante atenção nessas dicas, preste bastante atenção nesses critérios, volte, veja novamente esse vídeo, esteja atento, mostre para os seus familiares para que a gente consiga olhar para o transtorno depressivo como um transtorno importante que precisa ser cuidado para que ele não seja antecedente de nenhum outro comportamento de ponto final, como a gente vê e a gente estuda por aí. Espero que você fique bem, que você procure ajuda, né? Eu estou por aqui, mande aqui nas redes sociais da TV, mande nas minhas redes sociais também, @psicóloga Ana Gláucia Lima, para eu conseguir te ajudar. Procure um profissional para que você tenha saúde, que é o completo bem-estar. Você é digno e eu sou digna de ter saúde, de ter bem-estar, de ter qualidade de vida. Para isso a gente precisa se movimentar, quebrar esses preconceitos e ir e cuidar da nossa saúde mental. Quero te agradecer por estar aqui comigo. Fique atento aos próximos programas que a gente vai trazer pessoas aqui para falar mais sobre o tema tão importante e tão preciso
para que a gente consiga se cuidar e cuidar dos nossos. Quero te agradecer por estar aqui e agradecer também a nossa apoiadora, a empresa Via d'Água. Se você precisa de água na sua casa, ligue no 998906724, que o pessoal vai te atender com muito amor e com muito prazer. Fique bem, se cuida e a gente se vê.